cada um que vem aqui. O WebLab é relativamente novo aqui nesse espaço, embora já tenha sido inaugurado, mas com atividades, com palestra, está sendo, eu diria, lançado agora. Então vamos considerar que é um relançamento. E quem somos nós? O WebLab é uma marca que vem junto com o Senai. Eu sei que vocês olham para o Senai, é um Senai de 80 e tantos anos, né? O Senai querido, que muitos aqui eu sei que tem história com o Senai grande. Seu Ciro, eu sei que estudou no Senai, já me contou. E junto com o nosso Senai hoje veio o WebLab. O WebLab Senai, ele veio para trazer uma nova vertente de atuação do Senai. Como vocês conhecem, o Senai é uma instituição de educação e de formação de mão de obra para a indústria, mas também de impulsionadora de tecnologia para a indústria. Só que, há pouco tempo, muita coisa na inovação está acontecendo. E já não é possível abarcar tudo apenas para a educação e o desenvolvimento tecnológico. E aí veio esse terceiro pilar aí, que é o empreendedorismo. Então, muita gente faz toda a sua formação no Senai, mas chega um momento de decidir, vou para a mão de obra da indústria ou empreender? Então, para resolver essa lacuna do empreendedorismo, eis que chegou o WebLab Senai. E o WebLab já são 7 unidades como essa, aqui no estado de São Paulo. A gente tem Santos, São Caetano, São Paulo no Brás, São José dos Campos, que é esta unidade, Campinas, Sorocaba e São Carlos. E mais 5 unidades estão sendo inauguradas e ainda tem outras em segredinho que já estão em projetos. Então, a gente já pode contar com 13, assim, formais, inauguradas. Essa é uma delas e as demais em processo de abertura. Então, vai ser mais presente esse nome junto com o Senai a partir de agora. E o que a gente faz, de fato? Né? E onde a gente impacta? Claro que eu não preciso comentar tudo isso, mas é impossível falar de inovação sem falar de tecnologia. Né? E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de tecnologias disruptivas que assustam a gente. E o WebLab Senai veio para simplificar também essa nomenclatura. Por quê? A tecnologia sempre esteve no Senai. O Senai é tecnologia para a indústria. Só que existe a tecnologia, existe a educação e existem alguns muros entre isso que precisa ser resolvido e o WebLab Senai vem atuando nisso. Então, com essa tecnologia, a gente aproxima e desenvolve essas tecnologias de vanguarda, principalmente para a inovação. Também a gente atua ali em todas essas conexões com o ecossistema que eu vou falar mais à frente. O ecossistema que a gente fala é um ecossistema de inovação. Não sei se vocês já percebem ou sentem que a inovação ela tem uma frequência, uma atmosfera, que às vezes não é possível alcançar nem atrás de um muro de uma universidade, nem em uma sala de aula convencional, para se fazer negócios com a inovação. Porque, gente, tecnologia é abundante. Vocês concordam comigo? Qualquer coisa na tecnologia ela já está acessível. O que você faz com ela, como você empreende com ela, onde você aplica ela é que faz a diferença. E às vezes a gente fala, vou desenvolver tecnologia. Mal você pensou, a tecnologia já existe. Você vai pesquisar, ela já existe. Cada vez isso é mais presente. Mas por que a gente está aproveitando pouco ainda? E aí alguns dados são importantes quando a gente fala disso. O Brasil é o 9º na economia do mundo. No mundo. E o 49º esse ano em índice global de inovação. E o que impede a gente, pelo menos já que somos a 9ª economia, ser a 9ª inovação? Posso falar? Liderança. Os líderes, vocês que estão aqui, que estão liderando a tecnologia, são responsáveis por aproximar esse indicador. E a inovação dá medo na gente, né? Se você não tem um ambiente, uma atmosfera, um ambiente onde você pode falar ali de inovação, poxa, fica difícil falar de inovação, porque quando você fala de inovação, não fala de passado. Tudo que você é capaz de aprender até hoje já é passado, concorda? Se está no livro, se está no conteúdo, já é passado. E quando a gente fala da inovação, onde entra ali o WebLab, a gente fala de futuro. Quando você atravessa para o futuro é incerto. O futuro dá medo, o futuro tem risco. Então, as pessoas que vão trabalhar com a inovação,
o desafio maior da tecnologia não existe. O maior desafio na inovação são as pessoas. Porque a tecnologia está muito grande. Como isso torna-se normal na nossa vida é que faz a diferença. Então, a importância de conectar com o ecossistema de inovação é crucial. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, com esse café e network, é o que é mais valorizado na inovação. Ambientes coloridos, descontraídos, às vezes um pouco desorganizados, as pessoas improvisam essas conversas. Por que isso promove a inovação? Porque não é retível, não é padronizado, não é obrigatório. Mas isso, você não pode levar a inovação de qualquer jeito para a indústria. Já pensou você vai lá para a indústria levar? Não, agora a gente vai inovar em tudo. Não é assim. Se você tem uma indústria que precisa trabalhar com aquela toalha do certo, do testado, do seguro e tal, ele precisa continuar daquele jeito. Mas quanto daquilo você vai dedicar à inovação? 5% do dia, 10%, 15%? Qual é a pauta da inovação? Porque se você tem um projeto de inovação e ele entra para um backlog de projetos de uma empresa, qual é a prioridade da inovação? Caramba, pode dizer que é backlog, porque nunca mais você pega naquilo. Então, por isso que a inovação precisa ser falada nessa atmosfera. Porque até na diretoria da empresa precisa ter uma diretoria que o processo da inovação seja ágil. Porque senão ele nunca vai ser priorizado, fala de futuro, eu vou apagar o incêndio da agora. E por isso que empresas que estão indo à frente, elas estão indo com uma frente de inovação, com espaços de inovação, com políticas para inovação, com procedimentos para inovação, com predisposição ao risco da inovação e tudo isso. Então, a importância do ecossistema é esse. E a outra coisa, inovação aberta. O que significa inovação aberta? É que antes as indústrias tinham seus segredos industriais, tinha aquele cientista no porão criando coisas. Agora as pessoas criam coisa na garagem, em casa, é PhD, doutor, aluno, crianças, adolescentes, todo mundo cria agora. A informação que antes era elitizada agora está para todos. Qualquer um é capaz de criar inovação. E com isso, o modelo de competição passado não funciona mais. Então as empresas estão descendo esses muros e se abrindo para a inovação aberta. O que significa que as indústrias, quando têm um desafio, contratam startups, que são empresas que estão criando inovação para resolver esse problema. E para acelerar essa operacionalização, o que é que eles estão fazendo? Comprando a inovação pronta e barata, concorda? E às vezes eles nem compram. Só de escutar um startup falando como ela fez, como ela resolveu, eles copiam. Mas copiam porque têm acesso a essas informações num ambiente como esse que a gente está. Então, cada vez mais, empresas estão criando ambientes como o UpLab. Porque é preciso. Porque são lugares onde a gente pode falar de inovação, pode falar de teste, de erro, de ideação e de tudo isso, sem o preconceito de ter que seguir um orçamento, uma pauta. Né? E a inovação é isso. É você se abrir para o novo, como se você tivesse nascido hoje. Quando você olha para a inovação, você tem que meio que tirar a roupa, sabe? Eu tirei minha crença, eu tirei o que eu sei, eu tirei o que todo mundo fala, eu tirei isso e agora eu vou olhar como uma criança que nasce hoje. Por quê? Quem nasce hoje já nasce inovador. Como é isso? Foi a gente que criou esse povo inovador. O que aconteceu com a gente? Né? Com a nossa geração, enfim. E é isso. E como o UpLab faz tudo isso? De um lado a gente tem a empresa, do outro lado a gente tem startups e aqui dentro do UpLab a gente tem um pilar que é negócios. A gente junta essas startups com indústria, com possíveis clientes e faz o negócio delas acontecer junto com elas e a parte tecnológica através dos nossos institutos Senai. Além das escolas Senai, existe aqui em São Paulo ali em torno de 16 institutos de tecnologia. Então, além da capacidade que a gente tem técnica e de maquinário para desenvolver, por exemplo, protótipos juntos a startups, a gente tem os institutos de tecnologia. E tudo isso somado ao ecossistema de governos, investidores, parceiros estratégicos, instituições de fomento, incluindo o Senai. O Senai hoje tem mais de 900 milhões, quando você olha no site dele, disponíveis
para projetos de inovação. Então, ele abre editais com recurso para fomentar a inovação. Só que essa inovação precisa derivar de ambientes como esse, onde as pessoas estão vendo as tendências de futuro, traduzindo isso em projetos executáveis e acessando essas linhas de fomento e editais. E o Senai é só um desses fomentos. Você vai para a FINEP, Embrapi, são tantos outros, não é nossa pauta de hoje. Mas para saber que o motivo de não inovar é falta de dinheiro, porque tem tanto dinheiro parado e tanta oportunidade economicamente da gente inovar. Gente, o maior desafio da inovação é liderança. E bom, e para falar um pouco do perfil aqui do UpLab, a gente tem 54 startups residentes nesses 7 UpLabs. E eles estão distribuídas. A gente tem agrotecnologia, log, edtechs, enfim, tecnológica, de indústria, mineração, construção, energia. A gente tem startups atuando em todas essas áreas da indústria. E essas startups desenvolvem inovação que conecta e dá match com a indústria. E atendendo ao principal objetivo do Senai, que é o desenvolvimento da indústria. E não só isso. Quando a gente vê, 80% das nossas startups, elas estão aqui, em estágio de validação, iniciando a operação da startup. E por que elas conseguem chegar num ambiente de inovação e fazer isso fora do ambiente industrial? Porque o ambiente da inovação permite ela pensar, estudar, testar, validar, voltar, corrigir o erro. Gente, na real, você acha que você dentro de uma indústria, no dia a dia, com indicador, problema operacional, folha de pagamento, operação, vai priorizar testes, por exemplo, para novos produtos? Dificilmente. Então, esse ambiente extra indústria está trazendo a inovação ágil para a indústria. E a indústria está pegando isso pronto. E muitas vezes incorporando, criando spin-offs, que são empresas menores andando sozinha dentro da própria empresa grande para serem mais ágeis. As grandes empresas, elas são ali uns transatlânticos. Imagine qualquer tripulante novo ali dentro para ter uma movimentação que muda a direção do barco, é difícil de acontecer. Já as startups estão para os bots. As indústrias seguem grande e bots menores vão explorar a inovação. E as startups hoje preenchem esses bots. E é isso que vem acontecendo. E por isso, a gente encontra aí, por exemplo, conexão. 62% dessas startups que estão residentes aqui têm conexão direta com a indústria. Então, o que é que eu quero deixar aberto para vocês aqui? É que quem tem uma ideia aí eminente já na cabeça, que queira conversar com a gente, poxa, a gente ajuda. Não faz aceleração. Aceleração são programas de aceleração onde as pessoas, anexos aqui no Parque Faz, se expõem a uma trilha de conteúdo sobre startup. Não é o objetivo do cenário. Quando alguém tem uma ideia com a gente, ela já chega com a ideia, tem um fit ali, um match com a indústria. A gente pode ajudar a desenvolver o protótipo, a trazer um conhecimento dos especialistas para agregar valor a essa startup, enfim, tudo isso. E bom, de um lado a gente tem a empresa, do outro lado a gente tem as startups. E a partir de tudo isso que eu falei para você, essa mágica acontece. E quando a startup precisa de investimento e fomento, a gente tem especialistas que falam disso, que dizem quais são os caminhos que a startup tem que buscar. A gente não faz por ela, mas ajuda bastante. Enfim, eventos. Hoje a gente está no Future Tech, falando de tecnologias do futuro, como cibernética, e é uma temática que a gente vai trazer mais frequentemente aqui nesse espaço e nos demais também. Palestras, chamadas temáticas. O que seriam chamadas temáticas? As indústrias, quando elas têm desafios que elas não conseguem resolver internamente, elas fazem chamada. E a gente atende hunting de startup. Ou seja, a gente pega aquele desafio da indústria e sai procurando no mercado qual startup pode atender aquele desafio.
e entrega essas startups de bandeja para a indústria. Esse é um trabalho que a gente faz hoje. Seja essa startup uma residente do UpLab ou não. A gente prefere uma residente do UpLab. Mas quando não encontra dentro do UpLab, a gente busca no mercado para atender essas soluções. E muitas dessas empresas já são clientes nossos para esse tipo de produto, para trilhas de inovação, para, por exemplo, quando a gente chega na indústria para falar de inovação, você encontra muitos entusiastas. Só que eles se debatem ali com as políticas internas e com a mesma esteira de projetos que a indústria já tem. Então acaba ele falando mais de inovação do que tendo força para alcançar isso. E quando a gente vai pelo UpLab a aplicar uma trilha de inovação, essas pessoas ficam imersas numa jornada com a gente, com o objetivo de eles resolvendo desafios da indústria. E ao final entregando projetos apresentados para a alta direção de projetos inovadores resolvendo o problema deles mesmos. Isso se chama intraempreendedorismo, que é um papel que o Senai faz também, o UpLab Senai junto. E bom, todas essas marcas são parte do ecossistema de inovação e a cada dia está chegando mais. Esses são os mais próximos do UpLab. Você vai ver aí USP, Fiesc, Ciesc, Senai, Nexo, aqui no próprio parque. A prefeitura, por exemplo, a prefeitura de Jacareí, próximo dia 30, a gente tem evento lá. Vou mandar para vocês no e-mail que vocês se cadastraram hoje. Vai ser lá na prefeitura, uma dinâmica incrível. E lá todo mundo vai sair com um projeto de inovação. E é uma parceria com a prefeitura. Essa é do Mogi das Cruzes, mas a gente tem aqui, ó, Jacareí, por exemplo. Porque a prefeitura, ela é um grande motor de inovação. Porque a inovação que acontece no ambiente público, ela tem um poder de alcançar muita gente. Então, é muito importante os ecossistemas de inovação terem um pé no ambiente privado da indústria, mas também no ambiente público. E é isso. Agora, eu gostaria de chamar... Eu poderia falar uma coisa? Claro, senhor. Posso? Então, Seja bem-vindo. A Érica ela é formidável, mas esqueci de duas coisas que eu falei para ela. A primeira coisa é o seguinte: a inovação é tão importante. Eu escrevi um livro que tem as 4 palavras desse século, que são inovação, empreendedorismo, sustentabilidade e meio ambiente. Quem tinha essas 4 palavras 30 anos antes do 2020, antes do ano 2000, era 3 empresas: Embraer, Natura e Ambev. Essas 3 empresas são multinacionais hoje em dia. E elas se derivaram de um pensamento. Eu sou o número 9 da Embraer, então eu me lembro bastante, ajudei a criar a Embraer. E vou contar 2 segredinhos que eu falei para ela, que ela esqueceu de falar, tem que falar em toda a sua reunião. Não estava nem sabendo, mas agora que eu estou, já mudou tudo. O primeiro é o seguinte: o Walt Disney dizia o seguinte, que competir no impossível é mais fácil porque tem menos gente. Então a Embraer tinha esse detalhe: competir no impossível era, imagina fazer um avião, quando nós não fazíamos nem bicicleta direito, nós quisemos fazer um avião. Então competir no impossível era impossível fazer um avião, todo mundo falava que era tudo coisa de louco. E a segunda coisa é a seguinte: que sonhar grande, sonhar pequeno demora o mesmo tempo e o mesmo espaço. Então você pode sonhar grande e pode sonhar pequeno. Às vezes sonhar grande até que dá. E eu falava lá, eu mentia para o pessoal, falava assim, ó, mentia não, falava a verdade, que a gente achava que a Embraer ia fazer 150 aviões de Bandeirantes. Ela fez 500. Eu menti pouco. Eu menti pouco. E tem outra coisa interessante: a Embraer sempre inovou. Vocês imaginam que quando foi o primeiro avião nos Estados Unidos, ele chegou nos Estados Unidos e o pessoal falou assim: olha, o avião para ser bom tem que ser um bandit horse, cavalo de bandido. Mas como cavalo de bandido? É o seguinte: a hora que você monta no cavalo depois de fazer um assalto, ele não pode falhar de jeito nenhum. Tem que ser um bandit horse.
Então ele tem que ser assim. Então, nesse coisa que esse engenheiro que foi lá nos Estados Unidos fazer coisa, ele chegou para vocês e falou, vocês, nós estamos tendo um problema sério. O trem de pouso do Bandeira tem dado muito problema, a gente precisa resolver o problema. Vocês perguntaram, vamos fazer uma empresa de trem de pouso. E fez a... Eleb. Fez a Eleb aí. Foi uma ideia que veio dos Estados Unidos, que foi logo depois que fez a Eleb. Hoje em dia a Boeing quis comprar a Embraer por causa da Eleb. Quer dizer, foi um negócio que o camarada trouxe, que o engenheiro trouxe de horse, bandit horse. It needs to be a bandit horse. Precisa ser um bandido. E eu tenho esse livro, é só vocês pedirem para a Érica que ela manda em PDF para vocês. Quem quiser, já são 3.000 livros já espalhados no mundo e tem 8.000 em PDF. Se vocês quiserem, tem 80 páginas, bem ilustrado, não precisa ler muito, não, é só bem ilustrado. Eu usei a parte quando eu fiz esse livro, eu fui olhar os shoppings, como é que eles fazem. O shopping não gosta de ler livros de mais de 100 páginas, tem que ser bem ilustrado. Então eu ilustrei bem, fiz bem assim. Muito obrigada, seu Ciro, por toda a sabedoria. Ó. Esqueci o meu chapéu. Você vai esconder a careca. Nem assim. Então, gente, muito obrigada, seu Ciro, pela contribuição. Não posso esquecer mais, né, das palavras, nem da empresa, sustentabilidade. Quem tinha elas escritas na sua missão, hoje são multinacionais. Então, 30 anos antes. 30 anos antes. E eu esqueci de falar uma coisa. Eu estou indo para Dubai agora, no Dubai Show, que vai ser a maior feira de aviação do mundo agora, dia 3. E vou lá para inovar. Vamos apresentar um projeto lá para ver se tem algum investidor, um dirigível para apagar incêndio de floresta. Um dirigível bem para apagar incêndio de floresta. Eu só preciso de investidor, mas também eu fui contratar com a cidade, contratar para ir lá. Muito bem, muito bem. Ó, e venha contar aqui pra gente o que aconteceu por lá, viu, Cícero? Vou marcar, tá marcado. Matias, hoje com a gente, especialista de cibernética. Prazer, pessoal. Do Senai. Ah, isso aí, aplausos. Depois dele vem a Aline, você pode ficar em pé? Beleza. Aline, lindíssima. Obrigada, Aline, da parte de especialista em governança e cibernética também, aí aqui junto com o Matias. Posso desligar? Pode. Ó. Obrigado. Bom, vamos iniciar, né? Então a gente vai